Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E hoje o assunto é o MEC. Mas não, eu não vou falar de intriguinha palaciana, qualidades do novo ministro e defeitos do antigo. Não é disso que se trata. Eu queria acrescentar alguns dados ao debate para a gente entender o quão complicado é a gente partir do pressuposto que o MEC é necessário, tá? Antes de mais nada, eu queria só dizer que eu acho a escolha do novo ministro da Educação foi muito feliz, por um motivo específico. Esse professor, que agora está aí à frente do Ministério da Educação, ele sentiu na pele o que é ser perseguido, sabotado e detestado pela hegemonia do pensamento de esquerda na universidade, né? O professor da Unifesp, que teve inúmeros problemas, incluindo processos administrativos, cujo conteúdo ele não teve o direito de verificar por causa de perseguição de colegas, né? Ele é a prova viva do que uma pessoa que não é de esquerda, mas ousa fazer carreira universitária, tem de enfrentar, né? Ele é a prova viva disso, e por esse motivo eu acho que não poderia ter pessoa melhor para estar no MEC. Eu posso falar por experiência própria, estive não numa universidade federal, mas numa universidade estadual, que também aí foi uma universidade que cresceu muito, né? Teve um número de contratações elevado no período do governo PT e era muito aparelhada. Era uma universidade cuja reitoria era dominada por pessoas diretamente ligadas ao PT e ao PSOL. E o nível de corrupção que eu vi naquela universidade estadual, onde eu trabalhei durante 3 anos, pelo amor de Deus, eu não tinha ideia de como as coisas eram, né? Além de outras coisas que eu ouvi lá entre colegas, assim, alguns fundadores do PT, ex-colegas, ainda bem, como por exemplo, a tranquilidade com que muitos falam que é preciso tirar da frente quem não está de acordo com um projeto de poder socialista, né? Isso foram coisas que eu ouvi de professores, pesquisadores, que usam as universidades como palco, né, como trampolim, como instrumentalizam a universidade para fazer proselitismo, para regimentar exércitos de militantes e para manter, né, a hegemonia de pensamento de esquerda nos centros de formação. Então é uma enorme covardia o que tem sido feito por muitos intelectuais aí, entre muitas aspas, eu diria, entre militantes e prosélitos fantasiados de intelectuais nas universidades brasileiras. E em nenhum lugar isso é tão violento como nas federais. E esse professor, ele não só esse novo ministro, ele vem das federais, como ele sofreu na pele essa perseguição. Então eu acho absolutamente ótimo que esse cara tenha sido nomeado, né? O Vélez acho que era gentil demais para uma batalha desse tamanho, né? Mas quando eu digo que a gente precisa melhorar, elevar o nível do debate para falar do MEC, eu tenho em mente uma outra coisa. Eu não tenho em mente o fato de você ter aí um controle federal para resolver sobre distribuição de recursos para pesquisa. Tá, tudo bem. Se essa fosse a atribuição do MEC, eu entenderia. Eu acho que nesse sentido tem cabimento a gente manter aí o MEC para esta função específica. Agora, como controle federal sobre a educação básica, eu acho que não existe hoje no Brasil órgão mais pernicioso, certo? Os liberais, eles costumam evocar com muita frequência o argumento da eficácia, né? Eles dizem, olha, o MEC não funciona desde os 1930, 34, 37, quando ele foi implantado, e porque a centralização, porque o controle federal da educação não funciona, isso é a prova de que a gente não precisa dele, né? Fecha e pronto. E de fato, eles estão cobertos de razão, eu concordo com eles nesse ponto, só que eu acrescentaria uma coisa a mais. O problema do MEC não é simplesmente que ele não funciona, também, claro, em primeiro lugar, ele não corresponde ao propósito segundo o qual ele teria sido... O propósito que justifica a sua existência, tá? Mas existe um problema maior, o MEC propicia os piores hábitos possíveis, o MEC propicia costumes ruins, costumes perniciosos para a nossa vida, certo? Ele estraga alguns elementos importantes de coesão na sociedade civil. E, para dar um exemplo, veja só, o MEC
não sei se vocês sabem, controle federal sobre a educação. Ter um ministério é algo muito recente na história da humanidade. A educação sempre foi algo que não tinha nada a ver com o Estado, né? Na Grécia você tem uma autonomia total quando se começam a criar escolas, etc. Você tem uma autonomia total entre a pessoa que vai procurar a educação e o que é oferecido. Então é algo com que o governo não se mete. Aí você atravessa Roma da mesma maneira, a Idade Média da mesma maneira, já no século XII você tem as primeiras escolas, mas seguindo completamente fiéis aos princípios de educação clássica, né? Inclusive, eu diria que toda a educação que existe na Idade Média, ela é um aprimoramento do ideal clássico de formação, e assim a coisa continua, certo? No mundo, no que a gente chama de mundo moderno, na modernidade, e por modernidade, para deixar bem claro, eu me refiro aí a final do século XV até o que a gente tem vivido hoje, que é o momento em que o Estado moderno começa a refinar, sofisticar e ampliar essa máquina burocrática que ele foi se tornando ao longo do tempo, certo? Isso começa ali no século XVII e hoje a gente vive isso de maneira sufocante, como eu falei no meu vídeo anterior, né? Agora, o que aconteceu nesse tempo todo? O que aconteceu nesse tempo todo você tem o pensamento liberal, você tem a briga dos democratas, você tem lá no século XIX a difusão do pensamento socialista e no mesmo século XIX você tem também a ideologia positivista. Então você tem uma série de correntes ideológicas ao longo de que correm paralelamente à ascensão e ampliação do controle da sociedade por parte do Estado moderno, né? Você tem essas ideologias que correm paralelamente e elas acabam contribuindo justamente para o modelo de escola, de sistema nacional de ensino que as sociedades no Ocidente implantam no século XX. Né? A escola tal como a gente conhece hoje é uma invenção muito recente, ela tem uma ligação estreita com essa noção de estado de bem-estar social, né? Ela tem um vínculo, então, ela é indissociável de um modelo de constituição interventora, social, e que entende que a educação é de responsabilidade do Estado. No caso do Brasil, quando que a educação se torna um tema de Constituição? 1934. Vejam como é recente. O Estado Novo, ali em 1937, é quando realmente a gente tem um Sistema Nacional de Ensino. Estado Novo, não preciso dizer aqui, que é o nosso fascismo brasileiro, né? Então, vejam só, que os totalitarismos e todos os estados de inspiração totalitária, eles foram, assim, primorosos em termos de criar um Sistema Nacional de Ensino. Mas, claro que há muitas correntes de pensamento, muitas vertentes e ideologias distintas que competiram pela inspiração, né, desse modelo de escola que a gente tem até hoje. E eu acho que se a gente não tem uma noção de todos esses modelos, a gente não entende por que a escola é como ela é, certo? Então, assim, que a gente tem? Eu separei, assim, 4 grandes vertentes que se cruzam e que disputam, né, espaço para dar aí para dizer para nós, dizer para a sociedade qual deve ser o modelo de escola, como que a gente deve ampliar a formação das pessoas e organizar isso numa sociedade. Vamos entender, junto com a ascensão do Estado moderno, você tem o movimento liberal, você tem o pensamento liberal, certo? Esse pensamento liberal, ele está preocupado simplesmente em limitar o poder do Estado. Só que veja, se você limita o poder do Estado e se você exige a fragmentação do poder, você vai ter a necessidade, você se confronta com a necessidade de formar quadros competentes para o exercício político. E nesse sentido, a educação para os liberais é algo absolutamente importante. E se todas as camadas da sociedade vão participar de alguma maneira desse poder político, essas pessoas têm que ser formadas, né? Porque o que você tem na Grécia e mesmo na Idade Média é que a educação não era algo necessariamente vinculado à educação, que eu digo, a educação teórica, educação para a liberdade, para o exercício de funções políticas. Não era algo necessariamente parte da vida de todas as pessoas.
Aqueles que tinham ofícios tinham uma formação técnica, era outro tipo de educação. Não era a mesma escola que frequentavam os aristocratas, que teriam uma função política, uma responsabilidade política por um grupo social específico, né? No mundo moderno, isso começa a mudar de figura. Então, por um lado, você tem os liberais exigindo limitação do Estado, fragmentação do poder e, consequentemente, tendo de confrontar com como é que a gente vai, então, melhorar, educar os nossos quadros. Certo, mas aí o recurso aos preceptores foi sempre foi a solução que se encontrou, né, por essa vertente. Você recorre a professores particulares, preceptores, escolas, ainda assim todos os filhos dessas pessoas já frequentavam as escolas, tanto dos jesuítas quanto de outras ordens da igreja, porque a igreja desde o século XII ela toma essa responsabilidade pela escola, né? E elas sempre foram excepcionais. Se a gente tem um modelo educacional que já se provou eficaz, né, na história do Ocidente, foi aquele organizado pela própria igreja, né? É algo que é preciso reconhecer. Eu vejo sempre em manualzinho vagabundo de quinta categoria de pedagogia no Brasil, esses teóricozinhos aí de 30 anos para cá, desprezando completamente as primeiras escolas brasileiras que foram fundadas pelos jesuítas e dizendo que e falando, entoando as maravilhas dos métodos recentes, sendo que é o contrário. Porque se a gente teve grandes homens no Brasil, esses grandes homens foram formados por aquelas escolas, né, ligadas às ordens da igreja, né? E o que a gente tem? O que os modelos recentes nos dão? Essa educação porcaria de quinta categoria que a gente não consegue sair do buraco, né? Bom, juntamente com os liberais, você tem um tipo, né, específico de pensamento junto com os liberais, que são os democratas. Então, veja, não se trata simplesmente de formar-se para participar do poder. Para os democratas, existe um outro problema. Existe o problema de, mas quem vai escolher os representantes? O povo. Então, a gente se confronta com o problema de como educar o povo. Bom, como educar o povo? A gente vai ter que pensar numa instituição coletiva, né? E aí começam a se gestar as primeiras ideias de escola. Existe uma outra coisa que foi posta também pelos democratas. Uma certa obsessão por um método universal, né? Um método de eficácia universal. Porque como o problema deles era educar o povo, justamente uma massa de pessoas, eles tinham de pensar, certo, que tipo de método pode funcionar com todo mundo? Porque quando você trabalha, se você tem um preceptor para o seu filho, ou seja, se a organização da educação é completamente privada, você não tem esse problema, você vai procurar a escola ou o professor que se adapta melhor ao seu filho, certo? Agora, no caso dos democratas, eles estão preocupados com a humanidade, é um elemento aí, olha, a ser pensado por nós, tá? Essa loucura da modernidade de falar em nome do povo, de falar em nome da humanidade, ela aparece em muitas vertentes, não é só na socialista, não. E os democratas, eles têm esse amor pela humanidade todo, e uma obsessão por um método universal, né? Um método de eficácia universal, certo? E o Comênio, por exemplo, lá do século XVII, que tinha vínculo com todos os democratas ingleses, né? Os tais dos revolucionários puritanos, é um ícone nesse processo de se buscar aí uma metodologia universal para educar toda a humanidade para um fim comum. Um pouco aparentados aos democratas, a gente tem os socialistas, que eles se apropriam desses ideais democratas de educação do povo e misturam, assim, somam a isso a sua obsessão pela igualdade. Para eles, não se trata simplesmente de ter que educar o povo para que todos tenham o máximo de condições possível de escolher o seu representante. Para eles, trata-se do seguinte: as pessoas têm de ter as mesmíssimas, o acesso, todas as pessoas têm de ter acesso ao mesmo modelo educacional. É isso que os socialistas exigem. Para eles, se você não tem uma escola desse tipo, não serve, né? A gente tem aí um modelo que está completamente vinculado a essa maneira de pensar, um movimento aqui no Brasil, que é o Todos pela Educação. Como eu sou da área, eu queria entender qual era dele, segui por um tempo no Facebook, né?
E quando o Supremo julgou a questão do homeschooling, se permitia ou não educação domiciliar, para minha... Bom, não foi tão surpreendente assim, não foi, porque eu já percebia que o Todos pela Educação é um movimento completamente de esquerda. Mas assim, eles disseram claramente, e eu sei porque eu segui eles no Facebook por um tempo para entender qual que era deles, realmente, e eles comemoraram a decisão do STF que diz, como não tem regulamentação para o homeschooling, não faz, deixa os pais aí ferrados, os pais que têm esse compromisso, né, que remonta aí ao modelo clássico de educação, de ter responsabilidade total pela formação dos seus filhos, essas pessoas ficam em apuros, e o Todos pela Educação comemorou, porque eles dizem assim, porque veja, qual é a questão do homeschooling, né, vocês entendem, não significa que todo mundo vai ter que estudar em casa, significa que aqueles pais que querem engajar-se completamente na formação dos seus filhos, querem estar integralmente ligados a esse processo educacional, moral, formal, técnico, eles querem essa responsabilidade. Tá, e quando você fala em homeschooling, sem falar a possibilidade disso acontecer, você não está obrigando todos os pais a assumirem a educação formal dos filhos, você está... Não, você simplesmente não está proibindo aquelas pessoas que desejam fazer isso. E o Todos pela Educação, achei isso um horror. Por quê? Porque para eles, se você não proíbe alguns pais de darem uma educação para os filhos, isso vai gerar níveis diferentes. E para eles é um crime. Porque para o socialista, quando você escapa da imposição da igualdade, você está cometendo um crime, né? Então veja só quem são as fundações e os movimentos que têm lutado pela educação no Brasil. São pessoas que estão destruindo a educação, porque partem de premissas completamente absurdas, como essa do Todos pela Educação, de que o homeschooling é um problema, porque algumas pessoas vão ter uma educação melhor que outras. Não sei nem como comentar isso aí, né? Porque para eles é assim, se nem todos podem ter os pais que se responsabilizem, então proíbe. É de uma violência extraordinária. Não, eu tô aqui, o Haddad é um dos signatários desse movimento. Vocês têm que... Todos os professores aqui digam, a gente tem que entender quem são as pessoas por trás das políticas públicas de educação, quem são as fundações, para a gente entender por que nada está dando certo. É por causa desse tipo de atitude aqui. É por causa da mentalidade socialista por trás de muitos desses movimentos, certo? Bom, por último, por trás, né, para a gente entender tudo que está em jogo quando a gente fala de educação pública, universal e escola, Sistema Nacional de Ensino, a gente tem uma última vertente de pensamento, uma ideologia, que também remonta ali ao século XIX, que é o positivismo. E para os positivistas, a ciência é o modelo de saber. Então, para eles, o que é uma formação, né, adequada? É simplesmente uma educação voltada a formar tecnocratas, né, voltada a formar pessoas com habilidades técnicas excepcionais. Agora, que tipo de técnica se preza? Ora, justamente aquela inspirada no ideal moderno de ciência. Ideal moderno de ciência, eu já falei aqui no meu último vídeo, já mencionei o Francis Bacon, mas podemos colocar Francis Bacon, Descartes, Galileu, toda a enciclopédia, todos eles. Qual é o ideal moderno de ciência? É aquela obsessão que existe pela produtividade, certo? O saber, a ciência, o estudo deve ser direcionado de tal maneira que ele produza frutos, que ele produza riqueza material, ou, para citar aí as palavras dos iluministas, para formar cidadãos úteis para o Estado. Então, existe aí, o modelo positivista, ele é uma recuperação do ideal moderno de ciência, obcecado pela produtividade, tá? E daí que você tem as escolas de orientação positivista, onde as ciências naturais são privilegiadas, né? Não sei se vocês lembram, antigamente a gente tinha, pelo menos a gente ainda tinha, dois modelos de ensino médio, o clássico e o científico. O científico de orientação positivista e o clássico de orientação humanista, liberal. Então, pelo menos a gente tinha uma opção, né? Aí depois, na época da ditadura militar, que eu não vou elogiar aqui o que os militares fizeram pela educação, porque não dá. Tudo bem, eles fizeram pós-graduação, tá, mas com esse intuito positivista, de formar quadros, de formar tecnocratas, de formar pessoas úteis para o Estado. O que a gente tem, enfim, no século XX, tanto no mundo quanto no Brasil não foi diferente. A partir do momento que o Estado toma para si a tarefa da educação, o que a gente tem é um vínculo entre o modelo educacional oferecido para as pessoas e as necessidades do Estado.
Então é uma educação que ela existe para alimentar o modelo de Estado. Se o Estado é positivista, vai ser uma educação cientificista, certo? Se é um Estado totalitário, vai ser uma educação que vai modelar os seres humanos para ser os cidadãos que o Estado precisa. Então você vai ter o problema da doutrinação, sempre você vai ter. Ou vai ser a doutrinação fascista do Getúlio, ou a socialista fascista, sei lá, acho que dá para usar as duas palavras, né? Que a gente tem aí, que foi instaurada pelos movimentos de esquerda e reforçada pelos 20 anos aí de governo PSDB e PT, né? Então, enquanto o Estado for responsável pela educação, você vai ter doutrinação sempre. Eu tô falando de educação básica, porque a universitária, a pessoa com 18 anos que não sofreu com uma escola que pisoteia a alma dela, em vez de formá-la para a liberdade, uma pessoa que não sofreu isso até os 18 anos, entra na faculdade, vai conseguir filtrar, vai conseguir lidar com algumas indecências que ocorrerem ali, né? Agora, uma pessoa que passa pelo nosso ensino básico, e eu não estou falando do público, eu estou falando do particular também, porque quem manda no currículo é o MEC. Então, tudo vem do controle central. Se tudo vem do controle central, não adianta nada você gastar um aluguel por mês para o seu filhinho, que quem está determinando o que ele vai aprender e com qual método ele vai aprender é o MEC, é uma cabeça. Né? Sendo que, se você tem a sociedade civil inteira cuidando disso, você vai ter as igrejas oferecendo um modelo de educação. Todos os pais que quiserem contratar professores particulares vão conhecer, digamos, alguns intelectuais com cujo pensamento eles se identifiquem para formar seus filhos. Você vai ter variedade. Se você vai ter variedade, você vai ter riqueza. Por que a gente está nessa pobreza intelectual violenta? Ora, se vocês acham que o MEC não tem nada a ver com isso, repensem. Tá? Essa questão de você, na democracia, ter de educar o povo, realmente é um problema. Agora, é algo a ser enfrentado. Agora, como a gente vai fazer isso, é algo que a gente precisa melhorar muito. Porque o controle federal sobre a educação serve ao Estado, não serve à formação de indivíduos livres. Assim, não dá. E pior, acrescento ainda uma coisa que os liberais nunca falam. Né? E para mim é tão grave quanto a ineficácia. O tipo de péssimo costume que o MEC propicia quando ele toma para si a definição do currículo, a definição do método, a definição de quantos anos uma criança vai estudar, de com quantos anos ela tem que estar em que série, tá? De quantos anos ela pode entrar na universidade. Esse controle total sobre a nossa vida intelectual. Para mim, o maior problema que isso gera é o afastamento, é o enfraquecimento entre a responsabilidade dos pais com seus filhos e os seus filhos. Todo mundo adora dizer, os pais delegam para a escola. É mesmo? Quem os ensinou a fazer isso? Se não, essa ideia absurda e esdrúxula de controle federal sobre a educação. Quem arrancou das mãos dos pais e os habituou a esse comodismo de deixar para a escola, quem os habituou a essa atitude? Né? Quem sequestrou a responsabilidade sobre a educação das crianças das mãos dos pais, né, que são os legítimos responsáveis por seus filhos. Então veja só o problema social incrível que se cria quando a gente tem controle federal sobre o ensino básico. A gente tem aí uma organização da sociedade, uma legislação enorme, né, que simplesmente diz para os pais, vocês são responsáveis, mas vocês não podem fazer isso, porque isso é a gente que faz. Tá? Vocês são responsáveis ou por pagar uma escola ou por pôr uma escola pública para que seus filhos aprendam o que nós queremos. Então, assim, não é à toa que a educação no Brasil está desse jeito. Eu estou feliz com esse novo ministro, mas eu espero que, além de enfrentar o problema violento da hegemonia da esquerda nas universidades e o aparelhamento das federais, ele em algum momento pense com muito carinho na necessidade mais extrema que a gente tem hoje, que é a descentralização das decisões sobre educação e repensar essa ideia de que o Estado é o dono das políticas públicas para a educação. Não esquece políticas públicas para a educação. Esquece isso. Quanto mais liberdade, mais riqueza intelectual a gente vai ter no Brasil, certo? Porque as pessoas têm tendências diferentes e ninguém conhece melhor as crianças do que os pais. Só que quando os pais não têm o direito de escolher o que os seus filhos vão aprender, não têm o direito de saber em quantos anos eles completam sua formação, não têm o direito de eles mesmos proverem essa formação, as crianças estão em maus lençóis.
e a nosso vínculo familiar é fortíssimo, que é justamente a responsabilidade por educar, ela está sendo violada. Então isso para mim é a coisa mais grave que acontece com a educação no Brasil hoje. Os responsáveis pela educação são proibidos de educar. É isso que acontece, tá? Então, vejam como é complicado a gente pensar sobre o MEC. O vídeo ficou longo porque o assunto é complicado. E olha que eu resumi muito, tá bom? Dúvidas nos comentários, fico à disposição para responder tudo que vocês quiserem saber mais a respeito desse assunto. E por hoje eu agradeço pela companhia, me despeço. Então, obrigada e até a próxima.